Policial de Paranaíba do último final de semana, e eu começo com uma ocorrência que foi atendida na última sexta-feira pela Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, lá na Avenida dos Expedicionários, na quadra da IACAL, foram vistos alguns indivíduos no interior da quadra de esportes da praça, e o local, aí, né, a polícia já sabe que esse local ele é frequentado por usuários de drogas. Havia 3 homens sentados na arquibancada, momento que a guarnição da PM percebeu que um deles estava com um objeto na mão e logo deu conta aí de colocar numa sacola. Foi feita a abordagem nos indivíduos e nada encontrado em posse dos mesmos. Porém, após verificar que o que o cara tinha colocado na sacola, tratava-se de uma faca de aproximadamente 18 centímetros de lâmina, cabo de madeira com barbante. Questionado aí sobre a faca, ele disse que a faca era sua e ele sempre carrega ela, né? Diante disso, então, ele foi conduzido para a delegacia e ele encontra-se ainda, além de tudo, né, ele encontra-se monitorado com tornozeleira eletrônica. Aqui também temos outra ocorrência atendida pela Polícia Militar. A PM foi acionada para atender aí uma ocorrência, né, e comparecer na rua Francisco Freitas Silveira, onde relatou o proprietário aí que estava andando pelo quintal da sua casa e localizou uma tornozeleira eletrônica. De imediato ligou para a Polícia Militar e foi informando, né, esse fato. O objeto foi recolhido e entregue na Delegacia de Polícia Civil. Esse fato que ocorreu por volta do meio-dia da última sexta-feira. Ainda na sexta-feira, foi registrado aí por volta das 18 horas e 15 minutos, aí, pela Polícia Militar, que durante patrulhamento de rotina viu alguns indivíduos em atitude suspeita na calçada de uma residência. Esses indivíduos já são conhecidos no meio policial e logo foi realizada aí a abordagem em busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado em posse deles, porém, durante a checagem no sistema SIGO, foi localizado um mandado de prisão em desfavor de um desses homens, que já havia utilizado de outro nome para não ser identificado. Porém, foi localizado em seu bolso aí um RG, o qual foi possível constatar quem ele era realmente. Ele não possuía lesão corporal e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Outro fato também registrado pela Polícia Militar na última sexta-feira foi por volta da meia-noite, isso aí já na madrugada, né, do sábado. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Polícia Militar viu um homem montado em uma motocicleta Honda Bis de cor preta e ele estava parado em frente a uma residência, né? Estava cortando o giro da motocicleta. Logo foi dada a ordem para que ele desligasse a moto, né? E ele ignorou. Ele foi então que o autor ele estava segurando uma lata de cerveja e tentou arrancar com a moto em direção a várias pessoas que estavam em frente a uma conveniência lá na Avenida Três Lagoas, né? Para acessar então aí, né, a fuga dele, a polícia efetuou o disparo de uma bala de borracha, né, onde veio atingir ele e ele então de imediato foi colocado na viatura e encaminhado até a Santa Casa local para os cuidados médicos. Após ele ser atendido na Santa Casa e liberado pela equipe médica, a equipe policial encaminhou ele até a Delegacia de Polícia Civil. Questionado se ele havia ingerido bebida alcoólica, ele disse que estava aí em um bar na Avenida Três Lagoas, ingerindo bebida alcoólica na madrugada do dia 1º para o dia 2, e ele foi então devidamente encaminhado e não apresentou aí a sua habilitação. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran e foi constatado que ele não possui carteira nacional de habilitação e apresentava visíveis sinais de embriaguez. Foi oferecido aí o teste de alcoolemia, né? Porém, ele se recusou a fazer e logo foi feito o termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora e aí a ocorrência foi registrada pela polícia.
Também na madrugada de sábado, por volta das 3 horas da madrugada, lá na rua Plínio Antônio de Freitas, a polícia fazia aí um patrulhamento quando a guarnição da PM viu um homem na calçada de uma casa, né, na rua Plínio Antônio. Ele foi abordado e ele estava sendo procurado desde que havia praticado o furto de uma bicicleta lá na cantina, né, no Alto Posto Daniel. Essa ocorrência que foi registrada no dia 1º de março, por volta das 15 horas, e o furto teria sido praticado às 3 horas da madrugada, no dia 1º de março, né? Horas depois, então, ele foi localizado e perguntado sobre o ocorrido, ele relatou que tinha praticado o furto e que a bicicleta estava em uma biqueira, né, que é um local aí que é utilizado para venda de drogas. Ele foi colocado no compartimento de segurança da viatura, foi realizada a diligência até uma residência localizada na rua Tamoio, momento em que a equipe policial viu uma pessoa correndo do interior da casa e entrando em um matagal. Do lado de fora foi vista uma bicicleta com as características daquela que havia sido furtada e foi constatado que se tratava aí então da bicicleta mesmo que ele havia furtado. Próximo à bicicleta foi encontrada uma sacola contendo adesivos que foram retirados para a bicicleta não ser reconhecida, e havia ainda uma caixa de som de cor vermelha, um mini aparelho de som de cor lilás. Esses objetos aí e o autor desse furto foram encaminhados até a delegacia de polícia para as devidas providências. No sábado também, a polícia militar registrou uma ocorrência no bairro Santo Antônio, na Avenida Durval Rodrigues de Freitas, né? Segundo o boletim de ocorrência, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até a Santa Casa local. Foi conversado com uma testemunha do fato que informou que a condutora de um dos veículos trafegava com a sua motocicleta quando foi atingida por uma caminhonete que trafegava pela rua Cacilândia e que não teria obedecido a sinalização de parada, invadindo a via e atingindo aí. Após a colisão, o carro teria se evadido do local sem prestar socorro. Da motocicleta resultou danos na carenagem, retrovisores e, em seguida, a guarnição da PM foi até a Santa Casa, entrou em contato com a vítima que já estava recebendo atendimento médico, porém ela não se lembrava do que havia ocorrido. Foi então feito aí exames, né, e foi percebido que ela tinha escoriações nos braços e pernas, inchaço na face e ainda seria submetida a exames de raio-x. O marido da vítima, né, ficou no local aí e as partes envolvidas nesse acidente de trânsito foram devidamente checadas e nada de irregular foi constatado. Diante disso, foi registrada a ocorrência e entregue na Delegacia de Polícia Civil. Também registrada aqui no último sábado em Paranaíba, uma ocorrência de porte de drogas na rua Francisco Freitas Silveira, por volta das 16 horas e 50 minutos do último sábado. A PM foi solicitada para averiguar uma denúncia anônima sobre uma mulher que poderia estar na residência da sua mãe armazenando drogas. De posse dessa informação, a equipe policial foi até o local e foi recebida aí pela dona da casa, a mãe dessa mulher que supostamente estaria vendendo drogas. E foi informada sobre a denúncia. Nesse momento, então, ela autorizou a entrada da equipe policial e quando a mulher percebeu, né, que a sua mãe havia autorizado a entrada da polícia, ela correu para o corredor da residência e aí a polícia começou a acompanhar ela, né? Momento em que foi visto pelos PMs ela jogando um frasco de cor branca e uma bolsa feminina pequena do outro lado do muro, né? Em uma outra casa. A equipe policial pulou o muro e aí conseguiu aí, recuperar esses objetos, né, que ela havia arremessado. No interior do frasco continha uma pedra de crack, né, que pesando 7,9 gramas, enquanto na bolsa não tinha nada de ilícito. Foi questionado para ela sobre a droga e ela disse que essa droga pertencia ao seu marido e que após ele ser preso ela ficou de posse dessa droga e que foi buscar abrigo na casa da sua mãe. A sua mãe
não tinha conhecimento da droga, segundo aí essa mulher. Também foi questionado aí da genitora, né, se ela sabia dessa droga. Ela relatou que não sabia, que ela estava guardando aí essa droga na sua residência. E diante disso, então, a polícia encaminhou essa mulher até a delegacia de polícia civil. Também registrado aqui no último sábado, por volta das 23h05, uma ocorrência que foi atendida na rua Gilda Rosa de Souza. A polícia militar foi acionada para comparecer na rua Gilda Rosa, onde estaria ocorrendo uma discussão entre um casal. No local, em contato com a mulher, ela relatou que seu marido chegou em sua residência alcoolizado e ela questionou onde ele estava. Foi aí que teve início então uma discussão. Após isso, ele teria desferido um soco aí na face dela, causando uma lesão, o fato que levou a mesma a tomar aí posse de uma faca para tentar se defender. Diante disso, então, ele parou de agredi-la e fugiu da residência, e ela não sabe para onde que ele foi. O casal tem 2 filhas menores, né, que presenciaram o fato, e segundo uma dessas filhas, o pai chegou em casa alcoolizado e a sua mãe já estava esperando mesmo com uma faca e iniciaram a discussão. Em certo momento, né, a mulher largou a faca a pedido do autor, mas eles continuaram discutindo. Ela então pegou uma garrafa de vidro para arremessar no autor e a filha do casal entrou no meio da discussão. Nesse momento foi que ele teria então desferido um soco do lado esquerdo no rosto dela, vindo a causar aí uma lesão. Após isso, ele saiu da residência tomando rumo ignorado. Diante dos fatos, então, a mulher e as filhas foram encaminhadas até a delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Temos aqui também uma ocorrência registrada no último sábado aqui em Paranaíba, né? Uma ocorrência que, segundo a polícia civil, a polícia militar foi acionada para comparecer na Santa Casa, que segundo uma denúncia teria um indivíduo aí muito agressivo no local, e os funcionários estavam aí tentando conter aí esse homem que estava no chão. Segundo o relato de um dos funcionários, ele chegou no veículo do Corpo de Bombeiros, estava só de cueca, e vestiram então uma calça nele, e quando foram colocar a camiseta, ele começou a ficar agressivo, né, a tentar aí dar socos, né, no sentido de atingir algum funcionário. Momento que ele foi para cima dos funcionários, vindo a rasgar aí o uniforme de um deles. Ele começou também a desacatar e a ameaçar esse mesmo funcionário, chamando ele de vagabundo, falou que sabia onde ele morava e que ficaria esperando ele sair do hospital e também queria matá-lo. O autor estava aí em visível estado de embriaguez, né? Estava com a fala embaraçada, não conseguia ficar em pé sozinho e também tinha forte odor etílico. Diante disso, então, ele foi atendido, foi medicado e foi liberado pelo médico plantonista. Foi necessário fazer o uso de algemas para a segurança dos policiais, né? E também até mesmo das pessoas que estavam ali. E ele foi conduzido num compartimento de segurança aí da viatura. Ele foi encaminhado para registro da ocorrência para a delegacia de polícia civil. Contudo, devido ao estado dele, né, ele estava desacordado, né, devido ao uso de bebida alcoólica e medicação, foi orientado pelo delegado a condução dele para o hospital, onde ele ficou sob cuidados médicos até que ele retornasse aí à consciência, pois devido ao seu estado que ele encontrava, né, não tinha condições aí de colher nenhum tipo de depoimento. Aqui também registrado um acidente de trânsito, né, na rua Evangelista Vilela dos Reis, no cruzamento com a Rua da Saudade. Esse fato que foi registrado no último domingo, por volta do 12h45. A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender aí esse acidente, né, no bairro Santo Antônio. Quando chegou no local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares que passavam pelo local e encaminhados até a Santa Casa. Diante disso, então, a polícia foi até a Santa Casa para colher as informações e a condutora de uma moto envolvida nesse acidente relatou que trafegava com o seu veículo
com uma passageira pela Rua da Saudade, e quando chegou no cruzamento com a Rua Evangelista Vilela dos Reis, né, veio a ser atingida por uma outra motocicleta, né, que trafegava pela Rua Evangelista Vilela dos Reis e que não teria obedecido à sinalização de pare, invadindo a via e atingindo a sua moto. Após a colisão, né, o condutor da motocicleta evadiu do local sem prestar socorro e também de prestar informações do veículo, né, para a confecção do boletim de ocorrência. A moto, né, teve danos aí nas carenagens laterais, frontal e retrovisores. A condutora teve escoriações no antebraço, ombro e perna direita, e a passageira sofreu um corte no pé esquerdo, escoriações na perna, joelho, ombro direito e um corte na cabeça, e elas ficaram recebendo atendimento médico na Santa Casa. Essas as ocorrências registradas em Paranaíba no último final de semana. E nós temos também agora os atendimentos do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir o que disse o Tenente Ricardo Salles sobre todos os atendimentos que foram registrados no final de semana. O pessoal está preparando o material, preparando aí o áudio do Tenente Ricardo Salles, fazendo um resumo, né, de tudo que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no final de semana. E como a gente pôde perceber, um final de semana bem movimentado, com muitas ocorrências policiais, principalmente aí ocorrências de acidentes, né, de trânsito aqui na nossa cidade. Nós já temos ainda não? Aí, mais um pouquinho a gente já solta então aí o resumo de como que foi os atendimentos do Corpo de Bombeiros. Meus cumprimentos a quem acompanha a programação. O Corpo de Bombeiros Militar, em seus plantões de final de semana, atendeu um total de 15 ocorrências em Paranaíba. Foi um final de semana tranquilo, sem ocorrências de vulto ou prejuízos ao patrimônio alheio. Acabamos de sair de um final de mês com muitos municípios do nosso estado debaixo de um forte calor. E nesta segunda-feira já começamos com uma manhã ensolarada e bastante quente. Portanto, não se descuidem, bebam bastante água, façam uso de roupas leves e busquem locais arejados com sombras para se protegerem. Evitem a exposição excessiva ao sol para não ter uma insolação ou uma desidratação, além do risco do câncer de pele. Essas foram as dicas de segurança para o dia de hoje.